O que acontece após a morte? Graça e paz, Pai do Senhor Jesus para os irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Você que vai acompanhar um pouco desse vídeo, desse momento que a gente vai compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Bom, uma das dúvidas maiores dentro da igreja, entre várias que a igreja tem, é o que acontece após a morte. Embora nós saibamos que Jesus ele vem para arrebatar o seu povo, existem algumas coisas, algumas peculiaridades que acontecem após a morte e que nós cristãos, com a Bíblia Sagrada, com a Bíblia, nós devemos saber o que vai acontecer, entender o que vai acontecer, até porque nós não somos cidadãos daqui, nós somos cidadãos do céu. E sendo cidadãos do céu, nós precisamos nos munir da palavra de Deus. Então, se você agora pode, abre a sua Bíblia aí, nós vamos orar e nós vamos entrar nesse momento de estudo, de aperfeiçoamento a respeito da palavra e a respeito daquilo que acontece após a morte também. Amém? Feche os teus olhos se você pode. Senhor Deus e Pai, nós nesse momento, Senhor Jesus, nos reunimos para aprender da Tua palavra, para deixar, Senhor Jesus, esse vídeo, para deixar, Senhor Jesus, esse breve estudo, Pai, para que haja clareza a respeito da Tua palavra. Senhor Jesus, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor use as nossas vidas, alcance também o coração dessa pessoa que está acompanhando no online, dessa pessoa que vai acompanhar posteriormente esse vídeo, seja no Facebook, no YouTube, no Instagram ou em qualquer mídia social, Senhor. Mas que esse estudo ele sirva, Pai, para ampliar as bases, meu Pai, que nós temos no Senhor, Pai, e nos aperfeiçoar para que possamos estar preparados para aquilo que o Senhor tem para nós também. Amém? Deus abençoe a sua vida. Queridos, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, para nós começarmos, em Lucas, no seu capítulo de número 16, nós vamos começar a entender o que é que Jesus disse que aconteceria depois da morte. Quais foram as recomendações que Jesus deu e aonde é que Jesus cita, né, de várias citações, é claro, mas assim, aonde Jesus cita o que acontece após a morte, os ambientes, se é mais de um ambiente. Eu fiz uma enquete esses dias e coloquei lá, o que você acredita que acontece após a morte? O sono da alma, o juízo final, o paraíso ou o inferno, ou a pessoa simplesmente desaparece? E por incrível que pareça, o que ganhou foi o sono da alma. As pessoas acreditam que existe o sono da alma, até posteriormente o tribunal de Cristo, né? Então a pessoa fica meio que dormindo, né? Pelo menos é o que se acredita, e depois ela só acorda no tribunal de Cristo, lá quando Jesus vai julgar as pessoas de acordo com as obras, enfim. Mas nós vamos trabalhar aqui, segundo a palavra de Deus, para entender se de fato acontece esse sono da alma ou não, e se não acontece, o que acontece quando nós morremos, ou se Jesus vier buscar a sua igreja. Em Lucas 16, vai trazer algumas histórias. Uma das histórias é uma parábola do mordomo infiel. Jesus vai repreender também os fariseus e logo em seguida Jesus ele vai contar a história, e aqui não é parábola, embora em algumas traduções, em algumas bíblias esteja escrito como parábola. Por exemplo, alguns costumam dizer a parábola do rico e do Lázaro, mas a parábola, ela, para a gente começar, ela não tem nomes, ela não cita nomes. E inclusive quando Jesus vai começar a falar a respeito dessa história, ele não vai dizer, olha, e contou-lhes uma parábola, ou eis que proponho a vocês uma parábola. Simplesmente Jesus vai dizer, havia. Quando Jesus está dizendo havia, é porque existiu algo. Num passado, talvez não muito distante, mas existiu algo. E aí ele vai começar a descrever como é que esse algo aconteceu, como é que essa história aconteceu. Perceba que a parábola do mordomo infiel é uma parábola de fato, né? Para que haja ali uma comparação para coisas espirituais que o Senhor Jesus quer mostrar, mas na história do rico e do Lázaro não é uma parábola. A história do rico e do Lázaro, na verdade, foi uma história verídica. Isso você pode estudar, procurar com os eruditos, procurar com os teólogos, que você vai perceber que, na verdade, as bíblias que colocam, ou as pessoas que colocam essa história como uma parábola, elas estão enganadas, até porque não faz sentido Jesus ter citado os nomes e ter dito que havia um rico e um homem, e um mendigo, né? Que é o Lázaro.
Não faz sentido citando os nomes. Inclusive, Jesus só não vai citar o nome desse rico, porque bem provavelmente, para esses fariseus que Jesus estava falando, a família, os familiares desse homem rico que morreu, e aí você vai ver aqui na história, era alguém conhecido. Poderia ser alguém conhecido. Então Jesus faz questão de não citar o nome dele, mas de Lázaro, o pobre, ele vai citar. Vamos ver o que diz a palavra? Diz assim, ó. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, preste atenção nisso, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Aqui nós estamos no capítulo 16 de Lucas, versículo 19. No versículo 20 diz assim, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que fora colocado à porta daquele homem e que estava cheio de chagas, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Olha que interessante aqui. O mendigo morre e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui, no seio de Abraão, em algumas Bíblias vai dizer Hades, tá? Em algumas Bíblias vai dizer Hades, que também significa Sheol, que significa o quê? O mundo dos mortos. Depois nós vamos ver a confirmação disso. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, Lázaro morreu, foi escoltado e levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico morreu, teve talvez até uma sepultura honrosa aqui na terra por alguém, por ter dinheiro, enfim. Mas ele não foi escoltado, simplesmente ele foi levado ali, ele foi em direção ao Sheol também, que era o mundo dos mortos. Olha o que diz. E no Hades, aí o termo Hades, em algumas Bíblias vai estar escrito inferno. Só que inferno aqui não é uma conotação exata, porque inferno, primeiro que inferno, irmãos, não significa lago de fogo. Inferno significa regiões inferiores. Então, o mundo dos mortos, nós vamos aprender aqui, segundo a palavra, que ele fica nas regiões inferiores. Então, quando diz aqui inferno, ou em algumas traduções está dizendo Hades, na verdade é o lugar onde os mortos vão depois que eles morrem. Ergueu os olhos e, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então é uma região que eles estão, eles se veem, eles se escutam, porque um está falando com o outro, né? Mas na verdade ninguém consegue atravessar para o lado do outro. Depois a gente vai ter uma ilustração que eu vou mostrar para vocês aqui como mais ou menos funcionava isso. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai a Lázaro, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então ele está intercedendo pela sua família, porque ele está vendo que o lugar que ele está é um lugar de tormento, e que aquilo que ele fez na sua vida o levou para aquele lugar. Então ele quer fazer com que os irmãos dele, os irmãos e a família dele, saibam disso, para que eles não façam ou não tomem as mesmas decisões que esse homem tomou. Então vamos lá. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, também pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E aqui termina no versículo 31. Bom, vamos lá. Ambos nessa história morreram e eles foram para um lugar próximo. Aqui, primeira coisa que o texto vai refutar, e aqui são palavras de Jesus, é que na verdade existe um sono da alma depois da morte. E nós vamos perceber aqui no versículo 22 e 23, porque o 22 vai dizer que Lázaro foi escoltado pelos anjos, né? Lázaro foi escoltado pelos anjos para o seio de Abraão, que no caso aqui é o paraíso, e
o rico, ele foi para o Sheol, e na verdade no Sheol, que é o Hades, tem um lugar de tormento. O Sheol é como se fosse, eu vou mostrar aqui para você, para que você possa começar a compreender mais ou menos. Eu fiz esse desenho aqui, ficou bem simples, mas é uma breve ilustração de como mais ou menos funcionava. Então, eles estavam aqui na Terra, certo? Aqui é a Terra, não sei se vocês conseguem ver bem aí. Ó, vou aproximar um pouquinho mais. Aqui é a Terra. Então, eles estavam aqui antes da sua morte. Quando eles morreram, eles foram para o Hades. O Hades é todo esse espaço aqui. E esse espaço aqui que é conhecido como inferno, irmãos. Isso que é estranho, porque as pessoas entendem que inferno já é o lago de fogo, já é a última condenação. Só que olha que interessante, lá em Apocalipse, para você ter certeza disso, lá em Apocalipse vai dizer assim, no final dos tempos. E o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo. E lá em Apocalipse, o inferno que está falando desse lugar de tormento aqui. Tá vendo? Aliás, aqui ó, desse lado aqui. Isso. Esse lado aqui, esse lugar de tormento. Aqui é o lugar de tormento. Então tá dizendo que esse lugar de tormento, ele foi lançado no abismo, em Apocalipse capítulo 20. Então você vai lá, você lê em Apocalipse 20, você vai ver que o inferno e a morte foram lançados no abismo. Entendeu? Então assim, na verdade, o inferno que nós pensamos ser inferno é essa parte aqui, que é o Abaddon. Abaddon, a Bíblia fala dele como Abaddon. Jesus relatou como lugar de tormento, que é esse Abaddon aqui. E aqui do lado, por isso que eles conseguiam se ver na história do rico e do Lázaro, né? Aqui do lado está o paraíso. Tá vendo? Então por isso que eles conseguiam se comunicar. Ó, aqui estava o rico e aqui estava Lázaro e Abraão e os demais, que foram justos, né, na sua vida e que vieram aqui para esse lugar para serem consolados. Enquanto que aqueles que se portaram de maneira incoerente, eles vieram aqui para esse lado. E aqui traz muita indagação, porque as pessoas pensam o seguinte: se ele está aqui nessa região, nesse lugar de tormento, significa que ele perdeu a sua salvação. E a gente vai ver dentro da palavra que não foi isso que aconteceu. Por quê? Primeiro, ele chama Abraão de pai, na história. E segundo, Abraão chama ele de filho. Olha que interessante. Pega aí sua Bíblia se você pode, para você acompanhar também. Ó, no versículo 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E aí no versículo 25, Abraão lhe disse: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Então, na verdade, embora esse homem está no lugar de tormento, que é esse lugar aqui que nós estamos falando, ele é um filho. Esse lugar de tormento aqui, ele vai servir, irmãos, como um castigo para os filhos que na terra, que é aqui em cima, tá vendo? Que é onde nós estamos hoje, os vivos, o mundo dos vivos. Se a pessoa na terra aqui, ela não se arrepende dos seus pecados, dos seus erros, ela vive uma vida simplesmente orgulhosa, uma vida que na verdade não quer cuidar das outras pessoas, que só pensa em si mesmo, só quer fazer o bem para si mesmo e não pensa nos outros, como aconteceu com o rico, essa pessoa vai para cá. Mesmo ela tendo aceitado Jesus, mesmo ela sendo filho de Abraão, porque você vê na palavra que nós acabamos de ler que é filho de Abraão. Por que acontece isso? E uma simbologia muito prática é o pai e um filho. Se você tem um filho, ele faz o que te desagrada, você não vai simplesmente dizer assim: a partir de hoje você não é meu filho. Pelo contrário, você vai repreender ele. Não é isso que nós fazemos como pais? Nós repreendemos, colocamos de castigo, dependendo, batemos, né? Dá uma surra, como antigamente a maioria fazia, né? Hoje em dia tem bastante conversa, mas tem ainda pais que são clássicos, né? Mas enfim, a gente repreende esse filho. E vai repreendendo, para que esse filho mude e se torne com um caráter próximo do nosso. Não é isso que nós fazemos? Assim também é Deus. Os filhos que são filhos, ele não tira ou não exclui da filiação aqueles que são filhos. Eu não estou dizendo de todos os do mundo, não. Mas aqueles que são filhos. Porque a Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor Jesus, Ele lhes deu o poder de ser chamado filhos. Vai lá em João 1, versículo 12. Depois você lê, você vai ver lá. Então, aqueles que creem em Jesus, Ele lhes deu o poder de ser chamados filhos. Mas embora seja filho, você vai perceber que, embora você tenha pessoas que têm mais de um filho, vai perceber muito isso. Que tem um filho que ele obedece um pouco mais, e tem um filho que ele obedece um pouco menos, e às vezes até não obedece.
E o tratamento entre um e o outro não dá para ser igual, por quê? Porque o que está obedecendo, você precisa ir incentivando para que ele continue obedecendo e desenvolvendo esse caráter. E o outro que está desobedecendo, você precisa repreendê-lo, castigá-lo, discipliná-lo, para que ele se torne com caráter próximo do seu. Então assim também é Deus. Quando nós morremos e nós não nos arrependemos aqui na terra, nós não voltamos atrás nas nossas atitudes aqui desordenadas com o mundo, quando nós nascemos de Deus, porque quando a gente aceita Jesus, nós nascemos de Deus, mas nós não agimos de acordo com o caráter que Deus ele nos ensinou e ele deixou para nós, se nessa terra que nós não formos repreendidos a ponto de nos arrependermos, nós teremos esse lugar de tormento aqui, para passar um período, tá? Uma temporada. Por isso que você vai ver Abraão chamando esse homem de filho, porque ele, embora seja filho, Abraão estava daqui dessa região vendo ele, mas Abraão, ele estava dizendo para ele, filho, agora você está aí para ser atormentado, e Lázaro, que viveu a sua vida, uma vida desgraçada, só com males, ele vai viver aqui no paraíso e ser consolado. E aqui, queridos, não é aquele entendimento de que assim, o pobre então é o mais queridinho. Não é isso. A questão é que esse homem, que era o rico, a Bíblia diz que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Essas vestes aqui, para nós, quando nós ouvimos ou lemos essa passagem, não faz muito sentido. Mas para o judeu, para os hebreus, para o povo de Israel, fazia muito sentido porque quem se vestia de púrpura e de linho finíssimo eram os sacerdotes. Então, os fariseus que estão escutando essa história aqui, sabiam que, embora Jesus não havia dado nome para esse homem ou um título, mas sabiam que Jesus estava falando dos sacerdotes. E lá em Êxodo capítulo 14, vai dizer como é que se devia tratar os pobres. A Bíblia, ela ensina, é muito interessante isso, depois você lê na sua casa, mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele deixou o seu ensinamento para tratamento dos pobres para que ninguém da nação fosse pobre. Porque ele diz assim, que aqueles que... Quer ver? Eu vou ler aqui uma parte, só para os irmãos terem noção, mas depois você medita na sua casa. Deixa eu ver... Deuteronômio, na verdade. Deuteronômio 14. 14. E tem também em Êxodo, é isso mesmo. Tem em Êxodo, tem em Deuteronômio 14, 15, 16 e 17. Que geralmente é o que mais vai falar a respeito da lei dos pobres. Como é que deveria se cuidar dos pobres, como é que deveria se lidar com os pobres. É interessante porque, na verdade, Deus ele vai ensinar o seu povo, ele vai dar as instruções para que eles não deixassem as pessoas desassistidas. Olha o que diz aqui, vamos lá. No capítulo 16, vai dizer, no 16, 18 de Deuteronômio, vai dizer o seguinte: juízes e oficiais porás em todas as cidades que o Senhor te dê em tuas tribos, para que julguem o povo com justiça, com juízo de justiça. Não torcerá o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a palavra dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas herança, a terra que te dará o Senhor. Aqui ele está instruindo ao povo, aqui ele vai instruir aos levitas, aos sacerdotes, ele vai instruir aos juízes, nesse caso aqui, para a questão do julgamento, para a questão, inclusive, da separação das terras e das distribuições, porque no dia do sacrifício, que era o dia do cordeiro, em que as pessoas participavam, eles tinham que se reunir
e fazer a sua ceia. Só que as pessoas que eram pobres e que estavam do lado de fora, Deus ele vai instruir o povo para que eles pudessem dividir aquilo que eles tinham. Deus vai dizer assim, olha, vocês vão pegar o pobre e entregar para o pobre aquilo que é necessário para ele comer. Para que ninguém fique com fome no meio de vocês. Ninguém. Deus ele começa a instruir, a ensinar, e principalmente aos sacerdotes, por isso que eles recebiam os dízimos, para que eles pudessem cuidar dos pobres, dos órfãos, para que eles pudessem cuidar daquelas pessoas que não tinham condições, para que as riquezas do povo fossem divididas, para que não houvesse essa desigualdade que existe hoje. O povo de Israel ele foi ensinado dessa maneira, que eles pudessem dividir as suas riquezas, e não dividir no sentido de pegar alguém que nunca trabalhou e começar a dar o dinheiro para essa pessoa, mas para que aquela pessoa que, por algum momento, porque, por exemplo, nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos que esse Lázaro, ele era doente, cheio de males, cheio de chagas. Então, ele era pobre e existia o agravante por ele ser pobre. Porque, na verdade, ele era doente, talvez ele não poderia trabalhar, ele não tinha condições, e quando ele estava próximo ali do rico, porque ele ficava do lado de fora da casa do rico, ele ansiava comer as migalhas. E nem isso a Bíblia diz que ele chegava a comer. Ou seja, o rico ele fazia vista grossa da necessidade daquele homem. E isso muitas vezes, nos dias atuais, irmãos, funciona da seguinte maneira. Eu trabalhei, então se eu trabalhei, eu tenho o direito de comer. E aí se eu olho alguém na rua precisando, necessitado, ou alguma pessoa pedindo uma assistência social, uma cesta básica, muitas vezes o nosso olho ele está com um óculos de julgamento, que a gente olha para a pessoa e diz assim, não, essa pessoa é sadia, ela podia fazer isso, fazer aquilo, então ela que corre atrás daquilo que é para ela, mas eu não vou dar do meu. Só que na verdade não foi isso que Deus ensinou. Deus na verdade ensinou o povo a socorrer o necessitado. Então quando o rico ele é colocado nesse lugar aqui de tormento, na verdade Jesus está salientando nessa história que ele foi colocado num lugar de tormento porque ele foi negligente de acordo com aquilo que ele recebeu de ordenança por ser um judeu. Então ele deveria ter socorrido esse homem, mas ele não socorreu. E é por isso, irmãos, que na verdade muitas pessoas acabam vivendo a sua vida nessa terra para si mesmos, né? Para viver para si, para conquistar, para fazer isso, fazer aquilo. Só que esquece que, na verdade, o maior momento de nós vivermos vai ser no mundo dos mortos, que é aqui onde eu mostrei, né? E depois, no reino, para nós que somos cristãos, o paraíso aqui, ele está com as pessoas que morreram, mas depois essas pessoas aqui que estão no paraíso e que têm obras para mostrar diante do Senhor, elas vão reinar com Cristo. Enquanto que aqueles que viverem a sua vida dissolutamente no mundo, entregue ao pecado, ao seu próprio desejo, vai viver aqui desse lado. Olha o que a Bíblia diz. Quer ver? Eu vou abrir aqui em Gênesis também, no capítulo 37, para mostrar para vocês, se você puder, você abre aí também, para você entender que os patriarcas eles já sabiam dessa realidade, desse mundo dos mortos que existe. E que depois da sua morte cada um deles ia para esse mundo. Em Gênesis 37, no versículo... Gênesis 35, 37, aliás. Capítulo 35. Vamos lá. Versículo... Vamos lá. Os descendentes de Esaú, sonhos de José. Quando José foi vendido como escravo. José, na verdade, ele ia ser assassinado, né? Nós conhecemos a história. Só que antes desse assassinato, os irmãos dele venderam ele como escravo. E aí, por venderem ele como escravo, eles chegam diante do pai e eles vão falar que o José morreu, né? Olha o que diz aqui, no Gênesis 37, no versículo 35. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem a Jacó. Porque Jacó, na verdade, aqui ele estava desesperado, porque para ele José havia morrido. Porém, Jacó se recusou a ser consolado. Porquanto, e ele disse, olha o que Jacó disse, porquanto com choro
hei de descer ao meu filho até o Sheol, ao mundo dos mortos. Assim chorou o seu pai. Então, até Jacó, lá no início da Bíblia, ele já sabia que existia esse mundo dos mortos. Então, quando as pessoas elas entendiam essa realidade, ficava muito mais prático de obedecer a Deus, até porque elas começavam a entender que a vida não se resume apenas nessa terra. As pessoas começavam a entender que a vida não se resumia apenas aqui, onde nós estamos. Mas, na verdade, a vida aqui, ela é um plantio daquilo que nós vamos colher no futuro. Então, o primeiro passo é, primeiro, ser filho de Deus. E como eu faço isso? Recebendo o Senhor, crendo no Senhor Jesus. Assim como o povo fazia aqui. O segundo passo é agir como ele agia para que eu possa estar aonde ele também estava. Que é aqui nesse lugar no paraíso. Jesus, a Bíblia diz que quando ele morreu, lá em Mateus 12, versículo 40, quando os fariseus pedem um sinal para ele, ele diz assim, olha, o sinal que eu vou dar para vocês é o mesmo sinal de Jonas, que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe, assim também 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem vai descer no Sheol. É daí que se tira que Jesus ele desceu nas profundezas do inferno, porque além de Jesus descer no Sheol, que é esse espaço aqui, que é o Hades, né? Além dele descer aqui e levar, lembra do ladrão na cruz? Ele falou assim, hoje mesmo estará comigo no paraíso? Então o ladrão na cruz, ele estava aqui, ó. Ele estava aqui, Jesus levou ele para cá. Só que Jesus, ele desceu ainda mais profundo, porque aqui nesse abismo, aonde na parábola diz que um não podia ir para o lugar do outro, nem vice-versa, é o lugar onde Jesus também desceu. E aqui existe os anjos que pecaram, os anjos que se misturaram e que acabaram se relacionando com as mulheres. Esses anjos estão presos aqui nesse abismo, aqui no meio. Então esse abismo aqui foi também visitado por Jesus na sua morte. Para haver um resgate também, mas isso aqui é um papo para um outro vídeo. Mas Jesus ele trouxe o ladrão da cruz para esse lugar, para o paraíso. E é esse lugar que o Senhor ele quer que nós estejamos. É para esse lugar que o Senhor ele quer que a gente vá. Em 1 Pedro também vai confirmar a respeito desse lugar aqui, que é o abismo mais profundo, né? Que é onde os anjos eles estão ali. E o interessante, irmãos, é que o rico, ele foi salvo. Por quê? Porque ele era filho de Abraão. Aquele que era filho de Abraão, ele estava debaixo do sangue. Aí você pensa assim, como assim ele estava debaixo do sangue se Jesus não havia morrido ainda? Quando houve e quando existia a Páscoa, eles faziam o mesmo ato que eles fizeram lá no Egito para se lembrar da redenção que houve sobre eles. Então todas as pessoas, judeus, praticantes dali, elas são salvas porque elas creem no sangue do Cordeiro. Só que o que acontece é que quando elas creem no sangue do Cordeiro, mas elas não agem de acordo com aquilo que o Senhor Jesus ensinou, elas vão precisar passar por um momento de aperfeiçoação. Por isso que é necessário, irmãos, nós aceitarmos Jesus nessa vida e nós também vivermos de acordo com Ele. Buscarmos aprender com Ele. Porque senão, aquilo que nós não formos repreendidos nessa terra, e não aprendemos a ser repreendidos nessa terra, a nos exortarmos, nós vamos sofrer aqui, ó. Passar por esse lugar de tormento, esse abadão aqui. Aonde muitas pessoas estão lá sofrendo. No final da história, o rico ele vai dizer assim, pai Abraão, já que não tem como eu ser aliviado desse tormento, manda pelo menos que Lázaro ressuscite e vá lá dar notícia para os meus irmãos na terra, porque eu tenho 5 irmãos. E se Lázaro for e falar com eles, eles vão saber que não é para eles virem para cá. Eles vão agir diferente do que eu agi. E o que isso significa? Que na verdade, quem está aqui acredita que se a pessoa que está na terra tivesse ouvido a mensagem, ela mudaria. Só que Abraão, ele vai dizer o seguinte, na verdade, você que já está aí no lugar de tormento, que é esse Abadom aqui, que é esse lugar aqui, você não tem como ressurgir. Quem está aqui no paraíso também, mesmo se ele ressurgisse lá, Abraão vai dizer lá em Lucas 16, no versículo, se não me engano, 39, ainda que essa pessoa ressuscite dos mortos, ainda assim as pessoas
não creriam, porque eles não creram no profeta. Olha o que diz aqui no final. Ó, no versículo 31, melhor dizendo, de Lucas 16. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, também pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E isso tem uma singularidade, porque logo depois, um tempo depois, Lázaro, aquele amigo de Jesus, que não é esse mesmo mendigo, é outra pessoa, mas Lázaro vai morrer. Olha que interessante, Lázaro morre e Jesus espera quantos dias para ressurgir Lázaro, para ressuscitar Lázaro? Porque ele havia ressuscitado uma menina, ele havia ressuscitado um jovem, né? Mas agora Lázaro, ele espera 4 dias para ele dar ordem para Lázaro ressuscitar. E aí Lázaro ressuscita. Só que quando Lázaro ressuscita, os judeus e os fariseus acreditaram? Eu não sei se vocês lembram na história, mas os judeus não acreditaram. Pelo contrário, os judeus agora procuravam matar a Jesus e eles também procuravam matar Lázaro. Porque eles disseram assim, a gente agora precisa matar Jesus e Lázaro, porque senão o povo vai tudo se converter para Jesus. E o que isso significa? Que mesmo alguém ressurgindo dos mortos, como Lázaro ressuscitou dos mortos, aqueles fariseus e aqueles judeus daquela época não acreditaram em Jesus e nas palavras que o Senhor estava falando. E o que o diabo ele quer sobre as nossas vidas é fazer com que a gente não creia no mundo além dessa vida. O diabo ele quer que a gente se apegue apenas nessa vida. Porque se nós nos apegarmos nessa vida, nós vamos, ao invés de investir a nossa vida em oferta para Deus, nós vamos viver a nossa vida para si mesmo, para buscar prazeres pessoais. E quando a gente faz isso, a gente está gastando o nosso tempo. Você acha que Jesus, quando ele falou assim, aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará? Você acha que Jesus falou de brincadeira isso? É claro que não. Jesus estava falando sério. Jesus estava dizendo a verdade. E se nós não entendemos essa verdade, embora sejamos filhos, embora nós sejamos salvos, mas nós não iremos reinar com Cristo. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós, que somos igreja do Senhor, precisamos despertar para essa realidade. O diabo ele quer que nós gastemos a nossa vida nesse mundo, se prendendo a coisas, se prendendo a situações. Mas Jesus ele vem para nos despertar. E eu queria terminar contando uma breve história. Eu estava lendo a palavra e vendo a história daquele rico que Jesus, aquele jovem rico que Jesus fala para ele, olha, se você quer ter um bom tesouro no reino do céu, né, um espaço ali, um camarote, digamos assim, né? Se você quer ser especial no reino dos céus, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. E o interessante é que nessa história aquele jovem não faz isso, mas as pessoas, elas acreditam que isso era impossível. As pessoas dos dias de hoje acreditam que isso era impossível. Só que o interessante é que quando Jesus morre, ressuscita e a igreja começa, a igreja primitiva, a primeira atitude que eles têm é vender as suas propriedades. Aquelas pessoas que eram ricas e abastadas, como Barnabé, como vários outros também, eles venderam tudo o que tinham. E eles entregaram nas mãos dos apóstolos, para quê? Para sanar a necessidade da igreja. Tanto é, irmãos, que olha que interessante, o povo de Deus, que era mais de 5, 6, 7 mil pessoas, porque as primeiras pregações já trouxe milhares de pessoas, ninguém do povo de Deus, da igreja, passava necessidade. Por quê? Porque eles se assistiam uns aos outros, no sentido de repartir com aquele que não tem. E hoje o que nós aprendemos é assim, olha, o que é meu, o que é seu, se sobrar eu te dou alguma coisa. Só que não foi isso que Jesus ensinou. É por isso que Jesus ele fala que o amor à riqueza, ao dinheiro, é o princípio de todos os males. É por isso que Cristo falou que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino. Jesus não falou de salvação, mas ele falou do reino. Por quê? Porque o rico ele tem tantos bens que a vida dele, grande parte da vida dele, ele vive para manter esses bens, para cuidar desses bens. E aí ele entrega um dízimo, uma oferta, alguma coisa que para ele, diante do povo da igreja, parece ser já o suficiente, mas na verdade essa pessoa ela está
fazendo apenas o básico para as pessoas respeitarem ele como servo de Deus, como cristão. Mas Deus é aquele que sonda o coração. Deus é aquele que sabe o que está dentro do nosso coração. E teve um homem que se converteu há pouco tempo de dizer, né? Porque eu acho que tem 3, 4 anos, Thiago Nigro, do Primo Rico, e ele estava falando do testemunho dele. Me converti, Deus falou comigo, foi uma experiência tremenda e tal, isso e aquilo. E ficou extasiado. Só que depois dessa conversão, ele disse assim, olha, Deus colocou no meu coração, eu vou vender o que eu tenho, as coisas que eu tenho, as empresas que eu tenho, eu vou deixar recursos para eu ter uma vida honesta e modesta, para que eu possa agora sair pregando esse mesmo evangelho que eu fui alcançado com as minhas riquezas e com aquilo que eu tiver nas mãos. Mas que eu vou entregar a minha riqueza aos pobres, eu vou entregar para Deus. Não é entregar para uma igreja, entregar para uma comunidade, não é isso. Mas assim, ele doar, assim como Jesus falou. Só que o tempo passou e ele foi encontrando pessoas no caminho dele que foi dizendo assim, não, Tiago, não vai assim não vende tudo não se emociona não precisa de tudo isso. Calma. E olhando para os olhos desse mundo, irmãos, isso parece muito certo. Não, é verdade, ele não devia vender tudo, ele devia ir com calma, isso e aquilo, fazer as coisas com consciência. Só que quando a gente fala isso, a gente está dizendo que Jesus estava errado. Porque Jesus olhou para um jovem rico e ele disse exatamente isso. É que para nós, irmãos, a riqueza, ela é algo tão impregnado em nós. Embora essa riqueza desse mundo aqui ela não seja nada comparada à glória futura, mas para nós que estamos aqui, é tão impregnado em nós que nós temos dó. Nós temos medo de não ser suprido. Sendo que Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Sendo que Jesus falou, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você vai ter um grande tesouro no reino dos céus. Só que nós preferimos não acreditar nisso. E eu penso, irmãos, particularmente, que se o Thiago Nigro tivesse feito isso, para muitas pessoas, ele teria sido tido como um louco, como alguém que não bate bem da cabeça. Tenho certeza disso. As pessoas iriam criticar ele, apontar, e cristãos, viu? Eu não estou falando nem do mundo, das pessoas do mundo, porque eu sei que isso aí já é natural, mas as pessoas da igreja iam criticar ele. Porque a igreja atual, irmãos, infelizmente ela está pensando nessa terra. E pensando nessa terra, ele não devia vender mesmo. Ele devia dar uma oferta de R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$1 milhão. Mas desfazer das riquezas dele tudo? Não, jamais. Né? Aí as pessoas ficam com medo. Por quê? Porque a igreja atual, e eu falo de uma forma geral, ela pensa ainda no reino para essa terra. Igual os judeus estavam pensando naquele momento. Quando eles viram que Jesus não estava se levantando como um grande rei, o que Judas fez? Que era o mais inteligente do grupo. Que? Esse reino furado aí de Jesus? Tô vendo que ele não vai se levantar nada, seguir ele até aqui, mas não vai dar não, vou sair fora. O que ele fez? Vendeu Jesus e saiu desse grupo. Enquanto que os apóstolos permaneceram com Jesus. E eu vou falar, perderam suas vidas, perderam parte das suas famílias, foram perseguidos, caluniados, mas pode ter certeza que vai ter tronos e coroa para eles lá no céu. Por quê? Porque aquele que abre a mão da sua própria vida nesse mundo, esse vai receber um grande galardão lá. Mas aquele que quer viver a sua própria vida, seus próprios sonhos, suas próprias realizações, eu vou comprar um apartamento aqui, uma casa aqui, um carro ali, e não sei o que, carro importado, isso. Irmãos, isso parece muito bom. Mas ninguém vê Jesus incentivando alguém a fazer isso. Embora, preste atenção, a igreja utilize muitos versículos como citando coisas financeiras para dizer que você deve buscar isso. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, busque o reino de Deus e a sua justiça. E o que você precisar. Ele não está dizendo que ele vai acrescentar carro importado, que ele vai te dar casa na praia, que ele vai te dar 3, 4 apartamentos. Não. Ele está dizendo assim, e todas as coisas que você precisa aqui nesse mundo vai te ser acrescentada. Por quê? Porque nesse mundo não é para você ter reino, mas é para você governar lá no reino espiritual. Aí sim você vai ser uma pessoa com palacete, com honrarias, com renome. Mas aqui, irmãos, aqui é entrega. Aqui é você se rasgar, aqui é você se entregar, aqui é você colocar aquilo que você tem nas mãos do Senhor e dizer assim, Senhor, está aqui, a minha vida como oferta. Por isso que quando a igreja defende o dízimo como normativo,
a gente vai refutar, por quê? Porque na verdade, quando Jesus ele não vem para falar para as pessoas dar apenas os 10%, mas ele vai dizer assim: agora se você quiser um reino no céu, você vai entregar tudo. E a igreja primitiva entregava tudo. Tudo. Eles vendiam o que eles tinham e entregavam. Por quê? Porque eles estavam loucos? Porque eles estavam acreditando em um negócio que não tem sentido? Não, pelo contrário, eles estavam acreditando em algo que fazia sentido, que Jesus tinha falado. Vocês entregam aqui. E não é para entregar na mão de qualquer um que vai fazer qualquer coisa. Não estou dizendo isso. Mas vai pegar uma família que precisa, dar uma casa para alguém, né? Coloca num colégio bom uma criança que você pode. Ajuda uma família necessitada. Ajuda pessoas a chegarem a Cristo. Quantas pessoas não têm acesso básico a Cristo? Quantas pessoas não têm um saneamento básico para poder viver e para poder chegar ao ano aceitável do Senhor? Quantas pessoas? Muitas pessoas. Então quando Jesus ele fala, vende tudo que você tem e dá aos pobres, ele está dizendo para mim e para você, olha, não viva para você mesmo. Mas evangelista, e se eu ficar sem meu carro? Ele não nasceu grudado em você? Não vai ser levado. E eu não estou dizendo para você vender seu carro, sua casa, fazer isso. Não, mas estou dizendo assim, às vezes o nosso foco tem sido em acumular. E eu falo pessoal, pela minha vida pessoal. Às vezes eu estava ali, não, vou trabalhar, vou fazer, vou conquistar isso, conquistar aquilo. E olha uma experiência que aconteceu comigo, irmãos. Isso me quebrou. Eu tinha uma loja de baterias, os irmãos conhecem, eu tenho até hoje, né? A gente trabalha tudo, mas assim, eu tinha uma loja física, agora a gente está só no online. Eu tinha uma loja física, e aí Deus me deu condição para mim abrir uma loja muito maior. E inclusive, na verdade, eu não ia ficar nem com essa outra loja muito maior, eu ia ficar com duas lojas. E com um carro zero que eu tinha conseguido comprar, né? Ali feliz, alegre, animado, prosperando e tal. Só que essa loja, essa segunda loja que eu abri, olha que profético isso. Essa segunda loja que eu abri, ela tinha uma ordem do dono do salão, que ele disse assim, olha, essa loja aqui eu tô alugando para você, mas você vai ficar um período aqui, só que ela está à venda, né? O ponto em si está à venda. Se eu vender antes e a pessoa que eu vender aceitar você aí no local, tudo bem. Mas se eu vender e a pessoa não te aceitar, você vai ter que sair. Aí eu falei, não, tudo bem, mas eu quero, porque Deus mostrou, eu quero e tal, aluguei o ponto. Fiz lá, montamos a loja e tava uma beleza. Quando nós montamos a loja, irmãos, parece que foi uma coisa. Começou a definhar. Aquela coisa, aquela luta. E aí eu não entendia. Até a gente chegar ao ponto de fechar. E fechamos a loja de cima, que era pequenininha. Depois fechamos a loja maior, que era grande, né? Que eu falei que era a promessa de Deus. Aí depois de anos agora que passou isso, Deus falou comigo, você sabe por que não deu certo lá? Embora a gente pode colocar isso por vários problemas pessoais, administração e tudo isso. Mas assim, do mundo, no lado espiritual, sabe por que não deu certo? Deus falou comigo. Porque você estava investindo todo o seu recurso. Porque ali eu tirei quase 30 mil para montar aquela outra loja. E que eu não tinha, né? Fiz dívida, enfim. Aí Deus falou para mim, você está investindo todo o seu recurso que você tem em algo que você sabe que vai passar. Olha isso. Deus falou para mim. Você está colocando todo o seu dinheiro em algo que você sabe que vai passar. Você está colocando o seu dinheiro em algo que você sabe que alguém vai vir, pode comprar e te expulsar daí. Aí Deus falou para mim, esse ano, enquanto que eu estou falando para você, que é para você investir no reino de Deus, que a Bíblia de Jesus disse, que quando a gente investe no reino incorruptível, o ladrão não rouba. O ladrão não pode pegar. O ladrão não tem poder para pegar. Eu estou investindo no reino dos céus e ninguém pode tirar de lá. O homem podia comprar essa loja lá, realmente, né? Que não foi o que aconteceu. Na verdade, a gente fechou antes ainda. Mas o homem poderia comprar essa loja e me expulsar de lá. Mas no reino dos céus, não. No reino dos céus, aquilo que o Senhor, aquilo que nós estamos edificando para o Senhor, que as pessoas não reconhecem, que talvez você não vai ser reconhecido, ninguém vai te aplaudir. E isso é até bom. Porque a Bíblia diz que se você for aplaudido pelos homens aqui na terra, você não vai receber recompensa. Mas quando nós somos, muitas vezes até desconhecidos daquilo que nós fizemos, o Senhor, Ele acumula essa riqueza, esse galardão no reino dos céus. E é isso que nós estamos militando aqui. O rico, ele não acumulou a sua riqueza no reino do céu, enquanto o mendigo, ele foi para o paraíso porque ele viveu uma vida de tormento aqui na terra. E aqui o Senhor Jesus está nos ensinando que nós usemos a nossa vida nesse mundo aqui agora. Nossa casa, nossa família, o nosso trabalho, tudo que nós temos, os nossos recursos, para granjear tesouros no reino dos céus. Porque quando nós fazemos isso, o Senhor, Ele honra
o Senhor, Ele abençoa. Eu vou dizer para você, você não vai viver na miséria, não. Pelo contrário, Deus, Ele quer que você viva bem. Mas se em algum momento você passar por provação, fique tranquilo. Porque lá no céu, assim como esse homem, assim como o Lázaro, o mendigo, viveu uma vida atormentada aqui, ele estava sendo consolado e está sendo consolado até hoje. Com Abraão, com Davi, com todos os demais. Enquanto que aquele rico que viveu uma vida aqui, ó, muito boa, né? Muito agradável, agora ele está no tormento lá. Como eu mostrei para os irmãos aqui, vou mostrar aqui no final, porque vai ficar gravado. O rico está aqui, ó, esse lugar de tormento. E Lázaro está aqui no paraíso. Aqui é um breve desenho, né? E aqui tem um abismo entre eles. Um não consegue pular para cá, nem outro para lá. Mas enquanto Jesus não volta para nos levar para o reino dele, existe esse lugar para nós ficarmos. E se nós utilizarmos a nossa vida de forma coerente com a palavra dele, o Senhor não vai nos colocar aqui. Estar aqui significa que eu não sou filho? Nesse lugar de tormento? Não. Porque os filhos que não aprenderem a serem como seus pais, né? O pai espiritual que é Deus, ter o caráter de Deus, vai passar por um lugar de tormento enquanto o Senhor Jesus não vem. Para depois, quando for o trono branco, na vida eterna, de fato, no novo céu e nova terra, aí sim, essa pessoa vai sair daqui e vai ir para a vida eterna. Aquelas que aceitaram Jesus, mas não viveram uma vida coerente. Mas eu posso te dar uma escolha? Utilize a primeira opção. Abra mão da sua vida nesse mundo. Embora as pessoas vão te perseguir, vão te caluniar, mas abra mão no sentido de você abrir mão para você viver o melhor de Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Obrigado. Se você pode, compartilhe também para outras pessoas. Vou deixar salvo aqui no Instagram, no YouTube e no Facebook, para que as pessoas possam também ser alcançadas por essa palavra. Deus abençoe e fique na paz, Senhor Jesus.